Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande vir ministrar aqui para vocês, jovens, radicais livres, cheios do Espírito Santo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Johnny, líder dos empreendedores do reino aqui na cidade de São Paulo. Deus tem me comissionado esse grande desafio. Tenho 31 anos de idade, me converti já na Visão dos Vencedores, dia 6/10/2007, lá na comunidade Família Cristã, que fazia parte já da Vinha, lá em Interlagos. Hoje sou casado com a Paula Inácio, uma mulher linda, maravilhosa. Tenho 2 filhos, o Samuel Azaf e o Davi Luca. É o meu exército poderoso que Deus tem me dado. E eu sempre gosto, de ministrar para os jovens, tenho essa empatia com os jovens, porque eu acho que o público jovem é um público sonhador. São animados, são revigorados, são cheios de sonhos, cheios de expectativa. E o pastor Ricardo Landinho, me convidou para fazer parte dessa série de mensagens. E a parte que me cabe, que eu quero ministrar para os irmãos, é sobre uma mentalidade vencedora. Eu vou dividir a minha ministração em 2 partes. A primeira parte, eu quero ministrar sobre o poder da indignação. Eu tenho certeza que você vai ser municiado por Deus através dessa mensagem, essa mensagem de vida. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos aí onde você está, que você curvasse a sua cabeça, para nós orarmos, pedirmos revelação a Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai marcar você. Amém? Pai, no nome de Jesus, Espírito de Deus, marca-nos, Deus, através dessa mensagem. Que esses jovens possam ser fortalecidos, que eles possam ser destravados, que eles possam ser municiados através dessa mensagem. E que eles possam sair da zona de conforto e caminhar no âmbito da fé, no âmbito dos vencedores. Você que está aí do outro lado, eu queria que você fizesse a seguinte repetição comigo. Diz assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a sua mensagem, tua palavra, e que essa mensagem possa travar a minha vida, e que essa mensagem possa me levar ao cumprimento do propósito do Senhor em todas as áreas da minha vida. Amém, meus irmãos preciosos? Estava pensando, o que ministrar para vocês, e lembrei que existem 3 grupos de jovens na igreja, e na sociedade também, existem 3 grupos de jovens. E o primeiro grupo é o grupo dos conformados. Anote aí, o primeiro grupo é o grupo dos conformados. O segundo grupo é o grupo dos chateados. E o terceiro grupo é o grupo dos indignados. Então nós temos os conformados, os chateados e os indignados. Pastor, qual é o perfil desses grupos? O grupo dos conformados é o grupo daqueles que já estão conformados com os seus resultados, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Às vezes o jovem está conformado, ele vive uma vida ruim, ele mora mal, ele come mal, ele se relaciona mal, a família está destruída, a vida profissional está parada, a vida escolar não avança, a vida profissional não avança, o ministério não avança, ele está conformado. Mas dentro desse grupo ainda do conformado, tem aqueles até que têm bons resultados. A vida profissional está até acontecendo, a vida escolar está acontecendo, a família está até em paz, mas ele se acomodou, ele se conformou, ele não quer mais nada do que isso que ele já está vivendo. Então esse é o primeiro grupo, é o grupo dos conformados. E o segundo grupo dos chateados, é aqueles que eles olham para a sua vida, enxergam com a sua vida, está aquém aquilo que Deus prometeu, está aquém aquilo que Jesus prometeu. Queria que você tomasse nota, a palavra de Deus diz lá em João capítulo 10, verso 10, na parte B do verso 10, diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida que Jesus tem para mim e para você é uma vida abundante, não é uma vida parada, não é uma vida mesquinha, não é uma vida de pobreza ministerial, de pobreza financeira, de pobreza espiritual. A vida que Jesus tem para mim e para você é uma vida abundante. E esse segundo grupo, que é o grupo dos chateados, ele olha para a sua vida e vê que não está de acordo com a palavra de Deus. Ele olha e vê que não está batendo, aí ele fica chateado, ele fica triste, porque ele queria prosperar mais, ele queria viver melhor,
Ele queria ser um jovem mais consagrado, ele queria ser um jovem mais cheio do Espírito, mas ele fica chateado porque não está vivendo. Porém, só a chateação não vai resolver o meu e o seu problema. Quantas coisas na minha e na sua vida que nós já ficamos chateados, porém não temos uma atitude prática, não temos uma atitude de mudança. Então esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo, que é para esse grupo que eu quero ministrar hoje, que é você, que eu creio que é você, que é o grupo dos indignados. Ele olha para a sua vida, olha para a sua juventude, ele olha para a sua vida familiar, ele olha para os seus resultados financeiros e vê que não está de acordo com a palavra de Deus, ele vê que não está vivendo essa abundância, aí ele fica indignado. Só que não é uma chateação somente, é uma indignação, porque existe uma grande diferença entre, ainda que pareça semelhante, mas há uma grande diferença entre a chateação e a indignação. A chateação, você só fica chateado e não faz nada. Mas alguém que fica indignado com uma situação, ele olha e fala, isso aqui vai mudar. Isso aqui basta, isso aqui não dá para ficar mais desse jeito. O indignado, ele tem atitudes e comportamentos que denunciam a sua realidade. E tem, né, um jovem na palavra de Deus, que sempre quando eu lembro de indignação, eu lembro dele, né, que é Davi. Davi foi um jovem que ficou indignado com o cenário que ele presenciou, e quando ele fica indignado, ele tem atitudes que não somente mudou a vida dele, mas mudou uma nação inteira. Mas antes de falar sobre Davi, eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, olha o que a palavra de Deus diz. Romanos capítulo 12, verso 2, diz o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então olha para você ver que Paulo aqui, ele já diz algo contra o primeiro grupo. Ele diz o seguinte: não seja conformado, não seja conformado com essa situação. Paulo está alertando o seguinte: se você for indignado com essa situação, ela vai mudar. Quando Paulo fala, não sede conformados com este mundo, com este século, com essa situação, mas transformai-vos, ele dá a receita da conquista para mim e para você, que a forma de você ficar indignado, de você mudar de vida, é quando você renova a sua mente. Eu vou dizer para você, abrir aspas aqui, se você quer mudar os seus resultados, você precisa mudar a sua mentalidade. Provérbios diz que assim como o homem vê, assim ele é. Você tem o que você vê. Se você vê só morte, se você só vê caos, se só vê tristeza, é isso que você vai viver. Mas se você vê conquista, se você vê vitória, você vai viver uma vida de vitória. Nós temos aquilo que nós enxergamos. Paulo está dizendo o seguinte: para você provar da boa, da perfeita, da agradável vontade de Deus, você precisa renovar sua mente. Nós estamos vivendo, né, dias de caos e de terror, vamos dizer assim, né, no Brasil e no mundo. Agora que essa questão do coronavírus, as pessoas estão em pânico, as pessoas estão com medo de sair para a rua, as pessoas estão com medo de se relacionar, as pessoas estão em pânico, igual diz uns jovens mais antigos, assim, né? As pessoas estão em danger, não sei se você já ouviu esse termo, mas falava, estão em danger. Sabe o que é isso? Estão com medo, estão aterrorizados. E Paulo diz o seguinte: se você quer viver uma vida abundante, que é a vida que Jesus prometeu, você vai precisar renovar a sua mente. Na hora que você renovar a sua mente, eu vou dizer para você, os seus resultados serão outros. E eu quero ministrar sobre um jovem que, né, teve a sua mente renovada, alguém que enxergou como Deus enxergou, como Deus enxergava, né? Melhor dizendo. Abra a palavra de Deus lá em 1 Samuel capítulo 17. E eu quero ministrar, né, que o Espírito de Deus traga indignação hoje no seu coração, para que você dê voos mais altos na sua vida ministerial, vida financeira e vida familiar. 1 Samuel capítulo 17, verso 8 ao verso 11, deixa marcado, que eu quero falar para você o contexto aqui, para facilitar para mim e para você. Certo dia a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel capítulo 16, que o profeta Samuel chega na casa
de Jessé, que era pai de Davi, e chega lá porque ele iria ungir o novo rei de Israel. Deus, já tinha rejeitado Saul, já não queria mais que Saul fosse o rei de Israel, devido à postura contrária que ele agia mediante aquilo que Deus tinha comissionado para fazer. E Deus tinha se cansado de Saul, iria levantar um novo rei de Israel, e orienta Samuel a chegar na casa de Jessé, que lá estaria o novo rei. Os irmãos sabem, o profeta Samuel chega na casa de Jessé, chama Davi, primeiro fala com o pai achou que não era Davi, achou que eram outros filhos, passa todos os filhos na frente de Davi, até que então Samuel perguntou, não tem mais nenhum filho aí e tal, porque Deus falou que ele está aqui, com outras palavras, Aí vai lá, chama Davi, o profeta vem, unge Davi como rei de Israel, e fala para ele o seguinte, Davi, Deus está te levantando hoje como o novo rei de Israel, libera o óleo da unção sobre ele, libera essa palavra de Deus para ele, e ele é marcado por isso. Passado alguns dias dessa promessa, os irmãos de Davi faziam parte, do exército de Saul, que era o exército, de Israel. Saul ainda estava no trono ainda era o líder ainda de Israel, até então, e de repente, lá no campo de batalha, a Bíblia diz que se levanta lá um gigante, que era o gigante de Gate, o famoso Golias, dos filisteus, que era inimigo do povo de Deus, inimigo de Israel. Golias chega lá, e eu quero adiantar aqui para você ter um entendimento. Golias chega na frente de Saul e de todo o seu exército, aproximadamente 3.000 homens, e faz um desafio para eles, falar o seguinte, eu quero um homem para lutar comigo, e se esse homem me vencer, nós seremos servo de vocês, nós seremos, com outras palavras, seus escravos, porém se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Só que um detalhe aqui, esse homem que estava desafiando Saul e o exército de Israel tinha aproximadamente 3 metros, era um gigante, e esse gigante começou a colocar medo, começou a colocar terror. A Bíblia diz que ele ficou durante 40 dias desafiando Saul, durante 40 dias desafiando, falei, ei, dai-me um homem, dai-me um homem para que nós possamos lutar. Com outras palavras, tem algum homem aí de verdade? Tem algum jovem aí de verdade? Tem alguém aí que quer lutar? E o povo ficou em pânico, o povo ficou com medo. Só que olha o que a palavra de Deus diz. 1 Samuel capítulo 17. Verso 23. Verso 8, melhor dizendo. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe, para que saíres a ordenar a batalha, não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre eles um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos, porém se eu vencer e ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Verso 10, e disse mais o filisteu, hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Aqui, Golias chega e faz o desafio, fala, tem algum homem aí, tem algum jovem aí para nós lutar? Ninguém se habilitou. Só que nesse intervalo, de quando o gigante está desafiando Israel, lá na casa de Jessé, Jessé chama Davi, que estava cuidando das ovelhas, e fala, Davi, vem cá, meu filho. Pega esse queijo aqui, pega esse bolinho aqui, pega esse pão aqui, pega esse leite e leva lá para os seus irmãos. Porque os irmãos de Davi faziam parte do exército de Israel, faziam parte do exército de Saul, estavam no campo de batalha. E faz o seguinte, leva esse lanche para eles e traz notícia para mim. Quero saber como estão os seus irmãos, quero saber como estão os meus filhos. Davi pega as coisas, obedece o pai e vai lá. Só que quando Davi chega lá, ele pega um cenário aterrorizante. Ele pega lá Golias desafiando, afrontando. Só que quando Davi olha para isso, e a primeira característica de um indignado,
de um vencedor, de alguém que quer fazer a diferença, é que ele enxerga oportunidades. Grave isso na tábua do seu coração. Alguém que tem uma mentalidade de vencedor é alguém que enxerga oportunidades no meio da guerra. Davi chega lá e vê aquele pânico. E quando ele chega para levar lá pão, levar mantimento para os seus irmãos e pegar notícias, né? Ver como é que, para poder repassar para o seu pai, ele vê aquele cenário, liga-se um alerta nele. Olha que interessante, olha a visão de Davi, é um negócio fantástico. 1 Samuel capítulo 17, no verso 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que via subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Davi ouviu a afronta. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois que o homem que ferir o rei, enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará franca a casa do seu pai em Israel. Qual que era o contexto? Davi chegou lá, e Golias afrontando. E Davi pergunta para os homens o seguinte: quem vencer esse gigante, qual que é a recompensa? Qual que vai ser o lucro de quem vencer? Aí eles falaram para Davi o seguinte, ó: quem vencer o gigante, vai casar com a filha de Saul, vai ganhar tenda, que no caso uma casa própria, e a sua família vai ficar livre de impostos. Com outras palavras, tinha 3 conquistas aí. Primeira, sentimental. Ia resolver o problema sentimental. Ia casar. E quantos jovens hoje estão loucos para casar? Segunda coisa, ia prosperar financeiramente. Ia ficar livre de impostos. Imagine que se hoje decretasse uma lei que você não precisasse pagar mais imposto, nem você nem a sua família. Quanto que ia sobrar de recursos para você e para sua casa? E terceira coisa, ia ganhar uma casa. Ia resolver áreas da vida. Quando Davi olha e vê a recompensa, ele se agiganta. E ele faz a seguinte declaração: quem é este circunciso filisteu? Davi olhou para o cenário e viu a oportunidade. Interessante nós avaliarmos, né? Como que na mesma imagem, no mesmo cenário, pessoas possam ter visões distintas. Saul olhava para aquele gigante, os soldados de Saul olhavam para aquele gigante. O que eles enxergavam? Morte. Vai nos matar, vai nos derrotar, vai nos aprisionar, seremos seus escravos. Eles olhou para essa situação e falou: hoje é o dia da nossa morte. Por isso que travou o exército. Só que Davi olhou para o mesmo cenário, para a mesma situação, enxergou oportunidade. Davi olhou para aquela situação e falou: peraí, Deus liberou uma promessa, que eu seria rei de Israel. Agora Deus me permite chegar no meio desse ambiente, dessa situação adversa, com um gigante. É a minha oportunidade, e melhor, vou casar, vou prosperar, vou facilitar para minha família, ainda vou ganhar uma casa. Irmãos, quando Davi chegou lá nesse campo de batalha, Davi era alguém insignificante. O pai não acreditava nele, os irmãos não acreditavam nele, a sociedade não acreditava nele, até os irmãos lá não acreditavam nele. Com outras palavras, isso é palavra minha, né? Davi estava dizendo o seguinte: é tudo ou nada. Se eu perder, a vida vai ser a mesma. Já sou insignificante. As pessoas já não acreditam em mim. Financeiramente quebrado. Não tinha a sua própria casa, porque ele morava com os pais. Cheio de desafio, ele falou o seguinte: é tudo ou nada. Davi falou: essa é a oportunidade da minha vida, esse gigante vai me promover. Como é que você enxerga os seus desafios? Como é que você enxerga os seus gigantes? Eu vou dizer para você: Deus Deus permite gigantes na minha e na sua vida. Não é para matar você não, não é para colocar pânico em você não. Deus permite esses gigantes para promover você, para fazer você prosperar, para fazer você avançar, para que você viva coisas grandiosas. Quantos de nós oramos: ah, Senhor, faz grandes coisas,
faz grandes coisas na minha vida, responde apelo em conferência, em célula, em culto. Senhor, faz grandes coisas, faz grandes obras. Só que quando vem o cenário contrário, quando vem os desafios, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, quem sou eu? Davi enxergou oportunidades. Eu vou dizer para você, você tem o que você vê. Se preocupe em renovar a sua mente. Se preocupe em renovar a sua mente. Nós temos vivido de fato dias caóticos no Brasil e no mundo, por causa desse vírus aí maldito. Só o que você está fazendo dentro da sua casa? Qual é a sua resposta? Você é alguém que hoje está investindo o seu tempo em séries, em filmes. Eu vou dizer para você, use o tempo ao seu favor. É tempo de você ler, é tempo de você se capacitar, é tempo de você ser cheio do Espírito. Use esse tempo que hoje você está dentro da sua casa, aí, se esse é o seu caso, para se equipar, para fazer a diferença, para renovar a sua mente, para fazer curso, para ser treinado por Deus. Se você quer viver uma alta performance perante a sociedade e diante do mundo espiritual, você é alguém que precisa se capacitar. E Davi tinha esse senso de oportunidade, Davi tinha essa visão de oportunidade. Não se permita viver a sua vida de qualquer forma, não se permita viver a sua vida, uma vida caótica, uma vida embaraçada, uma vida sem sal, uma vida sem sabor. Davi, diante da visão que tinha, ele estava dizendo o seguinte: Deus me trouxe aqui para me honrar. Então, primeira coisa, Davi enxergava oportunidades. Abre os seus olhos, existem várias oportunidades diante de você. Hoje, se você está numa célula, se você faz parte de uma equipe de jovens, você que está sendo pastoreado, você que está sendo fortalecido por Deus através de uma equipe, Deus nesses dias quer levar você para viver coisas grandiosas, mas precisa ampliar a sua visão. Segunda característica desses indignados, que tem uma mentalidade de vencedor: eles não temem, eles não têm medo. Davi encara aquele gigante com tamanha ousadia. Davi encara aquele gigante não com passos de vitória, não com palavras persuasivas, não com chiliques gospel, melhor dizendo, com trejeitos gospel. Davi desafia aquele gigante diante do Deus Todo-Poderoso. Quando Davi chega lá, e olha que interessante isso, no verso 31 e 32, olha a postura de Davi. A postura de Davi é interessante. Verso 31 e 32, quando Davi aceita o desafio de ir contra o Golias, as pessoas levam ele, os soldados, para Saul, para a presença de Saul. E olha o que ele diz: e ouvindo as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e mandou buscar ele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o teu coração. Olha isso, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi chega para Saul rei. Olha o que o medo faz com uma pessoa. Davi, um jovem de 16 anos, chega para Saul e fala para Saul o seguinte: Saul, não desfaleça o seu coração, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa desse gigante. Eu, um jovem cheio do Espírito, vou lá, vou pelejar contra ele e vou vencer. Davi foi levantado por Deus naquele dia. Davi estava falando o seguinte: não tenha medo, tenha coragem. Se você se levantar nesses dias como um jovem cheio do Espírito, com coragem, eu vou dizer para você, Deus vai fazer grandes coisas através de você. Eu lembro de um desafio, que foi colocado diante de mim, o próprio Deus. Eu casei com 23 anos, me converti com 19, casei com 23. E com 23 anos mesmo, eu fui desafiado a abrir uma micro-igreja. Na verdade, nem fui desafiado assim, Eu enxerguei a oportunidade. Com 23 anos, eu estava abrindo uma micro-igreja, que era a Videira Cidade Demar, eu e a minha esposa. Tinha acabado de casar, cheio de desafios. Primeiro ano, os irmãos sabem, primeiro ano de casamento, aquelas guerras, uma adaptação, tudo novo. Eu e minha esposa,
nós aceitamos esse desafio de Deus e começamos uma micro-igreja com um grupo de jovens aproximadamente, né? A grande maioria era um grupo de jovens. E passado 2 anos, né, eu fui ordenado ao Ministério da Palavra com 25 anos de idade. A igreja rompeu, avançou naquele tempo. E quando eu enxerguei aquele desafio, ainda bem novo no casamento, eu enxerguei que seria a melhor oportunidade de Deus para a minha vida. Eu aprendi a lidar com grandes desafios, aprendi, assim, a lidar com pessoas, tive que buscar mais pelo poder de Deus, tive que ler mais, tive que me capacitar mais, porque de fato era um grande desafio. Eu vou dizer para você, não corra dos desafios, corra para Deus. Se você correr para Deus, você vai se sair bem diante de todos os desafios. Eu não sei quais os desafios que está hoje diante de você, sejam desafios ministeriais, profissionais, familiares, mas Deus chamou você para fazer a diferença. E a sua resposta, ela é determinante para aquilo que você vai viver. Eu trabalho com empresários, com empreendedores aqui na cidade de São Paulo, como eu falei para os irmãos, sou responsável pelos empreendedores na cidade de São Paulo. E eu percebo que os adultos quebrados financeiramente falando, nos dias de hoje, é o jovem que não se preparou ontem, é o jovem que não se capacitou ontem, é o jovem que não deu a resposta certa ontem. E hoje você tem a oportunidade de dar a resposta certa. Hoje você tem a oportunidade de responder aquilo que Deus tem para você, para aquilo que Deus tem te chamado. Nós sabemos que cada um tem um chamado específico. O meu chamado não é o seu chamado, o chamado do seu irmão não é o seu chamado. Cada um tem um chamado específico da parte de Deus. Mas eu vou dizer para você, se você responder o chamado de Deus com ousadia e com intrepidez, Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida. Terceira coisa, eu quero finalizar aqui. Terceira característica de alguém indignado, de alguém que tem uma mentalidade vencedora. Ele confia em Deus. Davi foi alguém que confiou em Deus. Eu quero adiantar, depois você lê lá 1 Samuel capítulo 17 inteiro, que fala sobre essa resposta de Davi. Davi foi alguém que confiou em Deus. Quando ele chega lá para desafiar Golias, Golias olha para ele e fala: Você é tão novo, você não tem experiência, quem é você para me desafiar? Quem é você para querer me derrotar? Golias quis colocar pânico, quis colocar medo. Da mesma forma que ele fez com Saul, que ele fez com aqueles soldados, que ficaram estagnados, paralisados, amedrontados, ele quis fazer com Davi. Mas sabe qual era a diferença? Era a visão. Davi enxergou em Golias a sua promoção. Davi enxergou em Golias a sua mudança de vida. Davi olhou para Golias e falou: Você vai me promover, meu amigo. Você vai me colocar em lugares altos, você vai me fazer famoso. Você não vai colocar medo em mim. Pastor, por que Davi tinha essa ousadia? Por que Davi tinha essa certeza de vitória? Porque ele confiava em Deus. Ele investia tempo com Deus. Se você for estudar a história de Davi, inúmeros textos, ele estava lá orando, cantando, adorando, buscando a Deus. Você quer ser cheio do Espírito, você quer ser um homem, uma mulher cheia de coragem, tenha experiência com Deus. As experiências que Davi tinha com Deus eram experiências gloriosas. Dava ousadia, dava intrepidez. Você quer que o medo vá embora da sua vida? Tem experiência com Deus, tem experiência com a liberdade. Pessoas que hoje vivem debaixo de depressão, de pânico, de medo, aterrorizadas, são pessoas que está faltando experiência profunda com Deus. Porque não importa os seus desafios. Pastor, mas o senhor tem medo? O senhor tem desafios? Tenho. Todos nós temos medo. Mas a nossa porção de ousadia, de confiança precisa ser superior aos nossos medos. Se você tiver confiança no Deus Todo-Poderoso, nada e ninguém vai segurar você. Eu quero finalizar minha ministração dizendo para você o seguinte: aqui é o checkmate de Davi contra Golias. Davi chega para Golias e fala para ele o seguinte: você vem contra mim com paus e pedras, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje nós usamos o nome de Jesus, que é nome sobre todo nome. E eu sempre falo, Jesus é suficiente. Eu não sou contra treinadores, contra coaches, não sou contra isso.
mas eu acho que todos eles são limitados. Porém, Deus é ilimitado. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Se você for em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou dizer para você, ninguém vai segurar você, ninguém vai deter você. A palavra de Deus diz que 1000 cairão à sua esquerda e 10.000 à sua direita. E ninguém vai tocar você. Eu queria fazer um apelo nesse dia. Se você hoje se encontra na zona dos conformados, aqueles que estagnou, parou, acha que Deus não tem coisas maiores, às vezes por falta de resultados, ou você vem de uma sequência de resultados ruins, você vem numa sequência de dessabores da vida, às vezes de prejuízo, e você parou, você estagnou. Ou se você faz parte do grupo dos chateados, você nem quer viver conformado, você nem aceita o conformismo, porém você hoje está sem força, você hoje não consegue dar um passo, você não consegue fluir, você não consegue ter atitudes práticas, mas você quer sair desse grupo, você quer sair do grupo dos conformados e do grupo dos chateados, e você quer entrar hoje no grupo de Davi, no grupo dos indignados, no grupo daqueles que vão dar a resposta certa, no grupo daqueles que não vão confiar na força do braço, mas na força do Deus Todo-Poderoso. Eu queria que você que está me ouvindo aí, eu queria que você se colocasse de pé. Não sei se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, na sua empresa, na casa de familiares, se você está envolvido aí, se você está na célula, se você está com seus irmãos, mas eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria fazer uma oração por você, porque eu tenho certeza que Deus quer separar você nesses dias, para você viver coisas gloriosas na sua vida. Eu quero dizer que Deus vai separar você para grandes batalhas e grandes conquistas. E as pessoas não vão reconhecer mais você. Você vai, o que Davi viveu, eu quero declarar que você vai viver. Davi era um cara insignificante. Com 16 anos, ninguém dava crédito para ele. Nem os seus familiares, nem os seus irmãos, nem o seu pai dava crédito. Mas depois que ele venceu Golias, a história mudou. Quando ele derruba Golias, ele ganhou milhares. Se fosse nos dias de hoje, ele ia sair de 0 seguidor para milhares de seguidores. Ele ia sair da zona dos insignificantes, ia se tornar como os poderosos. Até a palavra de Deus diz em Crônicas que Davi se tornou um poderoso na terra. Deus fez Davi como um poderoso. Pastor, por que ele fez isso? Porque um dia ele matou Golias. Hoje é dia de você matar os Golias que têm aterrorizado você, que têm colocado pânico, têm colocado medo. E eu quero orar por você, porque você vai fazer parte dos indignados. E Deus vai usar você de uma forma poderosa. Você vai prosperar, meu irmão. Você vai crescer, você vai avançar. Você vai deixar de ser alguém insignificante, vai se tornar alguém relevante nesses dias. Amém? Quero orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus, Espírito de Deus, eu quero declarar, ó Deus, que esses jovens serão marcados pelo Teu poder. Eu quero declarar, ó Deus, que nesses dias, jovens como Davi serão levantados nesses dias. Jovens com um espírito de ousadia, espírito de intrepidez. Eu quero declarar, Senhor, que o Senhor está levantando nesses dias homens e mulheres cheios do Espírito, jovens cheios da intrepidez do Espírito, que vão derrubar grandes gigantes e vão prevalecer contra todos eles. Eu quero declarar, levanta, Senhor, nesses dias, jovens que vão fazer a diferença nessa sociedade, jovens que vão marcar pessoas, jovens relevantes, ó Deus. Levanta nesses dias, jovens que vão marcar outros jovens, jovens que vão marcar famílias, ó Deus, debaixo da ousadia e debaixo da intrepidez, para a glória do Senhor. Amém?